Bom, presta atenção. Como é bom pular na presença de Deus, dançar na presença de Deus, mas quando você pega de frente a frente um conhecedor da palavra do Senhor Jesus Cristo, que entende da Bíblia, e a primeira coisa é o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a oração, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Porque daqui ela vai te mandar, vai te ensinar a orar, entendeu? Vai te ensinar a ajoelhar, a pedir e a falar com Deus. E eu vejo que muita gente tem corrido da palavra do Senhor. Muita gente tem corrido da palavra de Deus. A gente observamos que nessa reta final, uns que vão ficar de gente na terra. Não está fácil, não está fácil. Não está fácil. Está fácil. Se os irmãos verem, né, a gente toca pessoal domingo, é na quarta, nós falar que é uma campanha. Vamos colocar de pé? O bom pastor e os pastores infiéis. Não é isso? A 8? É isso mesmo? Texto áureo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Ô, Jonas. Jesus, bom pastor. Jó, vai com as ovelhas. Vai tudo direitinho, ensina tudo direitinho. Para depois, na hora do erro, não ser cobrado. Não ser cobrado de ti. Entendeu? Não ser cobrado de ti. Senta aqui, meu amor. Amém? Verdade prática. E as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes. O que mais, irmão? Eclesiásticos, dá bons pastores ao seu povo também. Remove os maus. Amém? Podemos tomar mais a sério. Como é que tem que sentar aqui? Não sabia aqui, mãe. Por quê? Pra ler. É que não sabe velho. Irmãos, quem tem a Bíblia e quiser acompanhar, está no livro de Ezequiel 14, Ezequiel 34, de 1 ao 12. Bem? E veio a minha palavra
palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, dos pastores de Israel, que se apresentam a si. Ai dos pastores de Israel se apresentam. Não apacentando. Apacentarão os pastores as ovelhas. Isso. Continua. Comeis a gordura Não. e vos vestis da lã. Não. E degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com dor e dureza. Bom. Aí. Tá aí uma parte boa. Os irmãos quiserem chegar mais para frente. Ó. Vamos entrar nesse assunto assim. Olha só, irmão. Quantas vezes nós já entramos em igrejas, em denominações que pastores falam, mas falam de amor, aí tem dinheiro, aí música, aí vamos lá. Enquanto Cristo carregava a cruz. São os pastores infiéis. Pastor fiel, ele te corrige, ele te disciplina. Ele te corrige na hora certa, ele disciplina você na hora certa. Ele te ensina a palavra. Ele fala da palavra do Senhor para você. Ele fala para você: olha, nós temos de iniciar o hino da harpa. Hinários da harpa. Nós temos que aprender a harpa cristã. Mas hoje em dia está difícil. Hoje em dia, se você abre mão, você começa a ver tudo desorganizado. Tudo. Por isso que está tudo perdido. Por isso que tem denominações aí que é tudo perdido. Eu falo assim, tudo perdido. Tudo. E Deus não vai poupar ninguém por inocente, não. Já pensou? O pai e o filho descendo. E o filho fala assim: pai, por que o senhor não me ensinou o caminho correto? Que pergunta, hein? Eu estava na igreja, não, o senhor me ensinou eu fazer isso. E era tudo errado. Hã? É ou não é? Então nós podemos observar que os pastores infiéis, eles chegam até você, eles distorcem a palavra de Deus pela bondade, ele distorce a palavra de Deus para arrancar alguma coisa sua.
Mas o pastor fiel não. Errou. Palavra. Doutrina. Dessa forma, irmão. Dessa forma. Não tem outro. Não tem. Essa de Jesus é bonzinho. Jesus é o amor. É espada. Aí chega a irmã e canta assim, né? Nós somos acostumados a cantar assim, ó. Eram sem ovelha, nunca noite. Não é isso? Aí deixa as 99, né? E vai atrás de uma que se perdeu, não é isso? Foi atrás de uma. Essa uma é porque não conhecia a palavra. Por isso que ele foi atrás. Agora, como conhece a palavra, vai não. É muito difícil. Muito difícil. Eu já vou ter que chamar o exemplo aí. Hoje a irmã Maé me perguntou: apóstolo, eu posso ministrar a mesma pregação 5, 6 vezes? Eu falei, até 30, 40, 70. Não vai sair a mesma coisa. Tente. Tente. Todo lugar que eu vou, toda igreja que eu vou, eu só levo Jonas. É o mais criticado. Só Jonas é o mais criticado, sabe? É o teimoso, é o desobediente, é o que o povo... E ninguém quer ser Jonas. Né? Jonas não foi desobediente, mas deu sua vida ainda pelas ovelhas, se jogando no mar. Não é isso? Continue, filho. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feiras do campo. Porquanto se espalharam, 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Ponto. Tem certas denominações que todo final de semana festa. Não tem palavra. Quarta, culto de louvor. Sexta, culto da harpa. 7, culto do CD. Domingo, culto do pisca-pisca. E a Bíblia vai esquecendo. A palavra é esquecida. Aí você pergunta para a criança vai tomando uma certa idade, que conhecimento bíblico vai ter? Nenhum. Nenhum.
Porque se a gente for perguntar, a pergunta que ela fez foi boa hoje. Olha só. Tem os maiorais. Mas para ter os maiorais, alguém deu instrução. Bom, preste bem atenção. Alguém deu instrução. Hã? Olha Esther. Olha o livro de Esther. Olha quem estava na portaria lá. Olha quem era o porteiro. Ficava lá, ó. Mas temente a Deus, hein? Quando você é temente a Deus, não importa a tua situação, permaneça. Vai até o fim. Vai até o fim, permaneça. Esse tempo eu fui criticado porque meu neto fez aniversário. Vou não! Vou não! Vou para a igreja! Para Jesus! Minha mãe morreu num dia, no dia tinha serviço. Eu poderia muito bem ter faltado, não fui trabalhar. Sustento. Hã? É o ensinamento. É um dos ensinamentos. Se é um pastor infiel, não vai para casa que o quê? Então tu não vai trazer mais a vida. Depois que passa o momento de festa, acabou. Festança acabou. Acabou o dinheiro. Aí vem uma dor de cabeça, vem um probleminha de úlcera, um probleminha de gastrite, problema renal. A pessoa muitas vezes não sabe o que é. Hã? Eu fui na denominação, podia beber vinho. Falei, tô fora. Já pensou com você bebendo vinho? Ficou o pastor lá bebendo uns goles. Cantinho da serra. Continue, filho. Continue. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Ponto. Vinde a mim, todos que estáis, e eu vos. Eu chamo. Mas como é que essa igreja aí? Essa igreja aí o pastor lá, ele fala, Em Eclesiastes 3 fala o quê? Tempo para todos?
vai ter festa sexta, sábado e domingo. Quarta-feira, o culto da palavra. Porque é palavra. Se fosse culto do caldo, culto da canjica, Igual culto da cesta básica. culto da. Isso é modo de ensinar? Ensinar? Não é. E garanto que não é. Preste bem atenção. O pastor que tem tempo, que sobra tempo, sábado, domingo, qualquer dia da semana de folga, quando trabalha, já não tem tempo quando trabalha de estudar a Bíblia, que não estuda mesmo. E quando tem sua folga, ainda passa o dia todo em beira de campo, é pastor aonde? Me diga. Vai ensinar o quê? Que maná vai te dar? É por isso que a gente chega em muitos lares. A pessoa não quer receber. Por quê? Por causa dos maus, infiéis, pastores, mau exemplo. Mau exemplo. Ó, você pode apostar 20 mil aqui que vai cair 30 mil na tua conta. Ah, mentira! Mentira! Dê a tua casa que tu vai receber 2. Mentira! Que você orou para você conseguir a tua única. Aí Deus te abençoou, te deu uma, tu vai te dar a única que Deus te deu. Mentira! E tá cheio, tá aí, tá cheio. Tá cheio. A apóstola viu no dia que eu perguntei. Vem aqui, garoto. Quantos anos você tem? Eu, 11. Falei, quantas horas? Vai dar meia-noite. Quem mandou tu vender bombom? O pastor. Você é um filho meu. O pastor. Vamos conversar, pastor? Sempre que eu vou te formar. É dessa forma. É dessa forma. Não é porque tem que vender os bombons, porque é o bombom. Eu deixei tu falar, mas é errado. Erradíssimo! Pastores infiéis que faz isso. Porque se acontecer algo com o menor, ele não vai querer ter a responsabilidade. Não vai querer arcar com nada. Está entendendo, igreja? Continue. 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas,
Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Bom, tu tá preocupado com o quê? Com as que foram? Eu não me preocupo. Não tem aquele negocinho de chamar que o pessoal não dá valor? É, porque quando ia namorar de primeira era pedrinha, né? Em cima do telhado. Então, você chegou. Deus da bicicleta, né? Dá uma pedadinha na janela e pegou. Vai ter que entrar, filho. Tu sabe de que pasto? De qual pasto você é, ovelha? Se identifique. Eu sou do pasto eu sou desse pasto aqui. Deixa eu ver seus documentos. Então, quantos anos você tem de evangelho? 50. Os 50 todos aqui? Não é porque eu afastar Pulei de galinha. que eu não vos conheço. Por isso que eu gosto de pegar e explicar. E pegar e firmar a pessoa. Pegar e arraizar. Arraiza. A planta não é bonita quando ela só fica arraizada. Só uma planta frutífera só dá fruto se ela tiver raiz. Se não tiver raiz, ela não dá fruto. É igual crente. É igual crente. Igualzinho. Só dá fruto se tiver raizado. O fruto do crente seria, no caso, os dons dessas coisas, né? O fruto do crente? O fruto dele para mim é trabalhar para Jesus. Almas. Ganhar almas para Deus. Esse é o fruto. Esse é o fruto. Eu deixar você voar nisso daí, senão você quer pegar muita coisa. Já tá igual ele pegar. Aí depois os teólogos ficam quebrando cabeça. Aí você vem aqui, ó. Jesus. Aqui. Tá bom. Enquanto você vai na tecnologia, vou na bibliologia. Quem faz um milagre é a internet ou o poder de Deus? Deixa eu. Não morre agora não. Vou botar um computador em cima de Não você. morre agora não. Vou pesquisar aqui. Senhor, como é que eu faço para a pessoa não morrer? Ou então bota o celular no coração. Vamos voltar lá, tá assim, ó. Até morto. Hã? Agora, quando já tem um dom, só espera o médico virar as costas e fala: coração, volta a bater! Ué, tinha parado, começou a voltar, tá batendo. Eu falei: é mesmo? O coração tá batendo. Morreu não. Filho. Na revista tem aí
Isso. Introdução. Pode começar. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis. Introdução. Isso. Os pastores infiéis. Aí tem um negócio entre aspas. Deus como um futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas. E o Messias como pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Pode continuar. Tópico 1. Comentário. Sobre o rebanho. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. 1. Ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro, e o carneiro e o cordeiro é filho do carneiro. Até um ano das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento. Apenas uma vez é literal. Jó 2,14. João. É Jó, não? Não, João. Jó tem uma assim. E o animal dócil é o símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53:7. Atos 2:32. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano ressaltaram em diversas figuras e ilustraram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Salmos 23. Ponto. É nesse ponto que eu ia chegar. Você introduz muitas das vezes a infidelidade ou fidelidade. Pastor. Muda. Tem pastor que quando chega na casa da irmã, ela vai para orar, né? Eles têm casa, deita, relaxa, pega um pouquinho de inimigo, demônio também. Aí quando vai orar, tá, em vez de expulsar, tá colocando. Quando você se sai para uma missão, é missão. Eu sempre digo para quem for. Pastor, posso ir visitar o hospital? Fazer oração no hospital? Não. Está preparado? Não. Não. Porque ninho. Você vai, ou você morre lá, ou você morre dentro da igreja, espiritualmente. Se não estiver preparado. Monte é para estar todo dia em cima? Não. Que conversa de monte para estar todo dia em cima? Me fizeram essa pergunta hoje. Você quer ir em cima de monte todo dia? Perdeu alguma coisa lá em cima? Ele é um cansaço. Está fazendo sacrifício de tolo. Tolo. Sacrifício de tolo. O livro de Atos todinho vai falar por onde você fala com Deus. Chuveiro, no lago, no quarto, na sala, na cozinha, fazendo arroz, varrendo a casa, limpando o chão, tomando banho. Um monte de caso sério. Muito sério. E pastores brincando de monte. Mas não é só um monte. Quer cuidar mesmo? Não tem mais.
Levar um caldão, vou levar um caldão, um panelão de caldo. Jesus, quando chamou Moisés, devia estar cozinhando lá em cima, né? Moisés, sobe aqui que eu estou fazendo um caldo de peixe. Hã? Tira a chinela. É santo. Você desce monte, quem está lá em cima, quem está em cima de monte, você não sabe quem está lá em cima não, filho. Eu vou lá em cima no monte, eu vou encontrar com Deus num monte. Ele está lá em cima no monte. E o capeta não está lá não? Hã? E pega assim Jesus e leva o mais alto. Tá vendo lá? Pode ser tudo seu. Tudo. Ainda fez desafiar. Tudo. Pode ser tudo seu. É por isso que hoje em dia em certas denominações que você pensa que o filho está aprendendo, ele está sendo atrapalhado. O que é isso? Não, deixa eu fazer um rabisco aqui. Deixa que eu faço, não estou assim, não está. Não é só para botar, você pode. Depois costura, a cicatriz. Furar. Isso é coisa para zumbi, irmão. Porque os irmãos não pegam o livro. Que tem medo. Tem gente que tem medo. Assim, ai, quando tiver um livro de Apocalipse, dá um medo. Dá um medo de Apocalipse. Dá um medo. Mas não tem medo de xingar. A hora de ler a Bíblia tem medo. Dá medo mesmo. Para quem não é convertido. Eu quero ver o crente 3 horas da manhã, assim, 2 horas, velhar sozinho, assim, abrindo o livro de Daniel. Pá! Não é Apocalipse, Daniel. Firmar aqui, ó. Começar a ler, aí primeiro passa um ventinho. Aí passa outro. Senhor Jesus, amém. A panela começando a cair. O pessoal falando no meio da sala. É desse jeito. Dessa forma. O gato passa miando. Se o gato me... Eu sempre aviso minha filha, para. Esses dias um gato pulou, ela pensou que era um leão. Corre que tem 6 mil aqui em cima. Você está entendendo? Continue, filho. Número 2, natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente. E se dispersam e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar. E além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la, e pois é necessária uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Bom. Lucas 2:8. Dia E noite. e... De noite. Dia e... De noite. Dia. Preste bem atenção para não se confundirem. Dia. 24 horas vigiando aqui, ó.
Estou no serviço, eu estou vigiando. Ó, fazendo meu serviço e sempre atento. Falando com Deus em Espírito. E à noite, carrega-se igreja. Chegar e jogar chinelo assim. Vai lá, vai chutar, vai marcar, vai chutar, agora chuta. Chuta. Irmãos, quando não tem culto, eu não assisto, eu não tenho nada contra. Agora, quando tem, você faltar, chegar para mim e falar assim, eu faltei porque foi a final da Copa do... Eu falei, não? Faltou o quê? O culto teve a final Aí da... Jesus voltou e não ficou. Ficou com a Copa. Da Copa? Copa? Copado. Eu não gosto de Copa. Eu peguei uma igreja que fala... A oportunidade de estar com as irmãs. 2 irmãs, porque era o final de uma novela. Faltou umas 12. Cadê as irmãs? Final, não sabia não, pastor. Hoje é a final da novela, não? A novela quebra galho. Essa é demais. Essa é boa. Esse dia eu chamo para pregar nunca. Continue. Sob muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidados por causa dos pregadores. Salmo 17, 34 a 35. E de todos os infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Bom. Salmo 23, 5. Vou deixar para confirmar no 3. Vigilhão! Vigilhão, pastores! Vigília! Se o pastor for fiel, ele sabe o que é vigília. Se o pastor for infiel, ele sabe também. Mas não aplica o correto. Vigília é o quê? Orar. Não é disputa de cântico. Não é disputa de pregação. Hoje a vigília você vai... Tem 5, 6 pastores. Aí chega um... Tem pastor que fica assim, ó. Um tá pregando, o outro tá assim. Um pregando mais diferente do outro, e a pessoa está assistindo toda porra. Aí um prega uma coisa, o outro a outra. Nada a ver. Aí quando pega, aí já pega assim, já pega de salto alto. Ficou aqui sobre os... A voz não sabe. E os irmãos não têm nenhum foco, porque um prega um fala de uma coisa, outro fala de outra. E aí os irmãos Perde! Não tem nem concordância de espírito. Você sai da vigília, sabe como? Confuso. O que foi pregar? Você sabe como é que você sai da vigília? Pastores, você sabe como é que sai da vigília? Assim. A mãe e o pai confiou na filha de 14, 15 anos e deixou ir, voltou grávida. Onde é que arrumou esse bucho? A vigília. Na beleza. Vamos escuro. Eu não falo? Acho que falo. Vigília é para falar com Deus. É dobrar o joelho e orar. Orar. Isso é cuidar do rebanho. Para tu não cair em armadilha.
Chega o inimigo, vai botar uma arapuca aqui assim, você fala, opa! Desvio, meu amigo. É aqui, ó. Vem por aqui, não. Deus mandou ir por aqui. Me convidaram aí. Virgínia, quando eu olhei assim, mais de 100 pastor. Apóstolo, não devia então ser o nome Vigília, né? Devia ser Louvozão. Louvozão, não. Continue, agora confirmo. 3. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Números 27 e 17. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías 40, 11. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. Mateus 26, 31, Lucas 12, 32. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. 1 Reis 22, 17, Mateus 9, 36, 15 e 24. 4. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, como no de Jeremias, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível superar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Tratam-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Sou eu que estou falando, minha Bíblia? Sou eu que estou falando, minha Bíblia? A coisa com Deus é séria ou é com brincadeira? Sério. Deus vai cobrar de muitos pastores. A mãozinha. Dá sua mãozinha aqui. Só tu tá vendo. Você tá vendo aqui? Tô. Quem é esse aqui? Era o irmão Caixa de Som. Onde é que ele tá aqui, ó? Não tá fora. Ó. Vai cair. Cai. Já pega a outra mão. Fica com essa aqui. Tá parando só o sangue. Deus vai cobrar, filho. Deus vai cobrar. Não adianta, não. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Deus irá cobrar. Não adianta. Não adianta que Deus irá cobrar. Você aprende uma sã doutrina correta e depois tu vai lá distorcer contra os pastores, os infiéis, os que tudo pode, que te deixa à vontade. Eu canso de falar, o pastor veio me dar paz do Senhor sem camisa, falei, tudo bem. A paz do Senhor, tudo bom? Oxi. Já é bonito. Um tanquinho. Cheio de roupa. A máquina é bastante. Ainda seca. Não. Foi Deus mandou fazer isso aí. O pastor mentira. Eu falo assim. Eu não sou contra também. Mas eu digo para os irmãos o seguinte. As igrejas hoje estão assim. Tem que até um time de futebol para disputar com campeonatos. Não é bíblico. Não é bíblico. Você ir 1-0, acabou a 0.
dependendo, ir para a Bíblia, o estudo. Isso é um retiro. Terminou, estudo bíblico. Isso é um retiro. Por quê? Se eu te dou uma pancada, o sangue está quente. O mundo ainda está um pouquinho que não sai, que o mundo é maligno. Não sai fácil. Aí tu já vai falar assim, já vem a palavra. Fila da... Só para mãe e para mulher. Só para Ainda mais quando é recém-convertido, né? Não. Se dá um chute na Não, canela. não que eu já vi. Eu fui fazer uma campanha, tem 7 anos no submundo, fui fazer uma campanha, 2 pastores saíram num tapa e a peça rolando, eu falei, não, glória, aleluia, queima Jesus. E agora? Basta. Deus é feio. Agora sabe quem vai dar. Vai, só mais pra ver. Coisa linda, né? 2 pastores nos tapas lá. Tem que sair rolando, ó. Eu falei, vai, ó. Em vez de subir, ele não disse assim, não. Deixei pra lá. Estava de carro mesmo, orar. Falar com Deus. Pastor me domar. Deixa, os pés já falam contigo. Fala com Deus. Não tem problema não. É assim que funciona. Pastor, e eu estou no concordo. Infiéis. Infiéis. Continue. Tópico 2. Sobre os pastores e fiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. 1. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra. Ponto. Moisés e Davi. Moisés e Davi. Olha como é que Deus trabalha bem e sabe trabalhar. Você já pensou? Com Davi era na base da espada. Com Moisés era na... Não, Senhor. Já pensou se Deus faz assim, ó? Tinha faraó, faroeste. É verdade. Tinha era tudo. Não precisava nem ter morrido no mar. Tinha tudo. Tudo. Mas aí Deus é onde que Deus mostra que no meio do deserto Ele te dá o sustento, você reclamando, Ele te sustentando, e você reclamando, Ele te dando, e você reclamando, e morre perto do seu tesouro. É verdade. Perto do seu tesouro. Quando é para sair para a batalha, Deus levanta. Quando vê que não aguenta, Deus faz. Aqui. Dessa forma. Continue.
contemporâneos de Ezequiel se desviaram das suas funções. 2. O que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos? Ai dos pastores de Israel, que se apacentarem a si mesmos. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado as funções pelo qual foram constituídos, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis dele numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Para designar a exploração e abuso de sua autoridade, eles não cuidavam do povo, nem se esforçavam para cumprir as suas necessidades antes de cuidar de si mesmo. Ponto. Antes cuidávamos. Não tem visto isso aqui acontecer em muitas denominações. Eu vou dar prioridade para o irmão. Quanto que tu ganha, irmão? 12 salários. É meu amigo. Tu ganha quanto, irmão? Meio salário. Verdurinha. Propinho. Inferninho. Tivesse pastores aí que tá ardendo, tá queimando. É desse jeito. Eu não tenho mais cabelo, não tá tudo. A marca do dedo na cabeça. Tem lugar que tem igreja, que estacionamento que dá raiva. Raiva. Presbítero, pastor, presidente, vice-pastor, pastor não sei de onde, pastor não sei de quê, pastor não sei de quê. Aí você chega com sua bicicleta, assim, não tem vaga para tua bicicleta. Não tem. É sério, irmão. É sério. O negócio tá sério. Aí você pega uma criança, não instrui, pega uma criança, não arraiza, pega uma criança, não ensina, pega uma criança, deixa ele lá e pega a cospe do caminhão, cospe não sei o quê, cospe não sei das contas, que eu não tô nem aí. Entendeu? Aí quem quer barriga quer, vai sair jogando doce para todo lado e oferenda não sei de quem. E deixa eu comer. Aí chega em casa, o que você tem? O que você tem? Não sei. Não sei não. Pastor, já vi gente que pega essas balinhas aí, chupar e se manifestar. Não, aí. Que recebendo o espírito. Fica O espírito de. Como é que é? Vai ser uma criança. Os espíritos Fica um monte de pirulito na boca. De pirulito. Mais estranho. O espírito dos pirulitos. Olha, se Deus abomina, acabou. Se Deus falar assim, não faça, não faça. Se Deus falar assim, faça. E está tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Tudo. Deixa eu ver como é que eu peco. Se eu andar nu e eu estou pecando e fazendo meu irmão pecar. Aí o crente. Tem crente que gosta de entregar os folhetos só em praia, né? Só em igreja de praia. Um chinelinho na mão. É.
se veste de paletó, não dá grande coisa. O pastor ensinando. Vem lá, ó, vai lá. Um monte de panfleto, panfletando na praia. Ele profeta assim, ó. Sabe nem pra quem tá dando. É. Dessa forma. Vai pra onde de novo? Eu vou, hoje eu tenho que fazer um evangelismo. Ah, na praia. Olha o que? Vai pra onde de novo? Ou eu vou viajar pra praia. Evangelizada do clube. Irmão clube. Tem que ir pra praia, vai debaixo do chuveiro. Pega a areia do vizinho, Ficar bota pulando no debaixo do chão. chuveiro. A conta de água vem R$500, pô. Até a conta de água vem R$500, 600. Bota no frio, Compra vem mais barato. uma bacia grande, um tanque, mergulha dentro e pronto. Aí, Vai segurar na parte do depois botar água. tá entendendo, irmão, como é que são as coisas? O clube, a gente falou. Ô, irmão! Nós estamos falando de uma coisa tão séria! Tão séria! Vou falar. Tem moças, 9, 10, que já são estilo mulher. Formada. Aí tem uns garotos, 9 anos, vai brincar com um de 9 anos, vai, tira lá a roupa, não, é só, o sangue está na mão, filho é batizado, filha é batizada, não. Aí o irmão é batizado, aí o irmão lá também é batizado, vou dar, não, fica aí mesmo, fica aí mulher, só vou dar um pulo no rio. Mas precisa passar perto, lá não está aquela mulherada lá, não, é porque ali é mais fundo. Ali ela tá, Mostrar a habilidade de nadar. ali a profundeza. Do inferno. Vai estar cada vez mais As profundezas do abismo. cada vez mais fundo. Aí ainda vai passar ainda trupica em um ainda. Opa, desculpa. Aí a mulher pergunta o que você está fazendo? Não é que eu joguei terra na mulher, ela estava limpando. Pastores infiéis. Trata das suas ovelhas direito. Deus vai cobrar. Tu vive isso? Eu não sei se eu vivo não, porque eu não sei nem se. Nunca saí nem de parar um lá. Não sei se eu vivo não. Viajou pra onde? Eu viajei 6, Itapuã. Lugar mais ruim para as mães. Ainda mais quando erra o caminho. Continue. 3. Os governantes não faziam. Não cuidavam das ovelhas. Amém. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecestes a doente, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes.
mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem é metafórica, revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nação e seus governantes. Justamente. Tu tá mais forte. Se tu dá dessa ovelha aqui, ela tá mais fraca. Tu tá mais forte. Se tu dá daquela ovelha ali, ela tá mais fraca. Agora preste atenção, os pastores infiéis. O homem, quem tem que tratar é o homem, não é a mulher. A mulher é a mulher. É tudo com ordem. Aí sim é ordem e decência. Aí sim. Eu quero ver você ficar fraca. Tu tá fraca? Irmã, biotônico nela lá. Pra abrir o apetite. Tá fraca, irmão? Vem tomar um caldo, mas eu. Chavaril aí. Vem cá, chambaril aqui. Aqui tem mocotó, chambaril, feijoada, tudo que tu pensar. Aqui acalma. Aqui faz você sorrir e chorar. E dormir. E cura. E te salva. Aleluia. E mata sede e fome. Glória a Deus. Aleluias. Ele tem tempo para falar da vida dele. Não tá cheio, né? Aqui é tudo. Faz tudo. Faz tudo. Tudo. Irmãos, aqui não. Tem que dar uma respirada, porque você vê coisa errada demais nas igrejas. Aí o errado é o pastor que ensina. Aí tem irmã que. Tem irmã que chega para mim e fala assim, mas roupa não leva pro céu. Não, só deixa você e quem está olhando ir pro inferno. Vem de mini saia, por baixo não tem nada, hein? O pastorzão tá lá pregando lá e tá ali. Sabe mais onde é que tá a Bíblia? Olha o exemplo aqui. Falei, pastor, tu tá ali. Fomos fazer uma visita, pastor. Fomos recebidos, aí, boa noite, boa noite. Falei, meu Deus. Boa noite. O pastor, boa noite. Vamos ler aqui em Lucas. Estava lendo lá em Apocalipse. Eu falei, pastor, você está em Apocalipse. Pastor, está em Apocalipse. Ah, é? Perdi. Ficou perdido. E aí? E aí? Diz aí para mim. Pastores querem ver a casa cheia. Estando cheia, é uma maravilha. Saiu um vídeo importante. Sabe? Tá cheia.
fala o dizer, o que importa não é a quantidade. Tá cheia, tá? Como é? Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar quando findar na terra. No céu vai continuar. No céu vai continuar. Para quem tem visão, e, sabe, para quem tem Deus, a festa, isso aqui é só uma passagem, nem festa é, a festa é lá. Aleluia, Deus. Já viu o crente ter medo de morrer? Não, só botar em pecado. Eu não tenho medo de morrer. Eu sou ministrando aqui na frente, pum, oh glória. Oh, morte linda. Agora já tem um crente que procura a morte. É diferente. Está tendo um tiroteio, a palavra do Senhor fala assim, não tentarás o seu teu Deus. Ele fala, eu sou o homem de Deus. Deus que me guarda. É Deus que me guarda mesmo. Tá. Colete. É. Deus está comigo, eu vou. Deus tá comigo, eu não tô indo não. Isso, vamos dizer assim, tá acontecendo isso aí mesmo, do jeito que o senhor falou. A pessoa entra na frente, não é considerado suicídio. A pessoa tá vendo o que tá acontecendo, vai se meter lá também. Continue. 4. As ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses orocaulos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz: respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do 10º mês, aos 5 do mês. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Ezequiel e Jeremias. Dois profetas, dois grandes profetas. Se fosse num dia de hoje, já estava morto. Estava. E Jeremias profetizou, mas o povo lê Jeremias. Ah, Jesus, não é paciência. O povo lê Jeremias, está lendo Jeremias e está temando com um profeta que profetizou na vida dele. E está lendo Jeremias. E Jeremias não viu nem nada acontecer. Ninguém acreditava. Era ele profetizando o povo. E hoje se cumprindo. E o pessoal lendo, o profeta profetizando. Aí quando ele só vê o tombo. Tem gente que vai a cada tombo bonito. Morreu. Também que foi na taça. A filha, uma coisa que eu admiro. Continue. 3º tópico. Sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca. Ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 é o discurso de Jesus como o bom pastor. João 10, 7 ao 18. Deixam isso muito claro. Primeiro, a reação divina contra os maus pastores. Eles nos visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar.
Jeremias Jeremias 23. 2. Deus prometeu buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ezequiel 34. 12. Ele prometeu ainda libertar o seu povo das mãos deles, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com a ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Igrejas. Mateus 23, Fica aí, pastor. 34. Fica aí, pastores. Tá pensando que eu não vi pastor mandando me comprar cerveja sem álcool? Fica aí. Ah, a pessoa que vai falar, não. Compra aquela lá sem álcool. E quando acabar sem álcool? Compra com álcool. Tem uns que falam bem assim, que na Bíblia está escrito que se pode tomar o vinho, você não pode ficar alcoólatra, né? Ah, é. É, Eu já você ouvi não falar- pode Não, ficar só que aí bêbado. eu já vi pastor tomar vinho e ficar bêbado, com 2 doses de Mas vinho. o vinho bebeu é mais que a cerveja, na minha É, opinião. porque é muito álcool. Mas eu quando bebi uma garrafa acabou. Graças a Deus eu libertei. O povo confunde vinho, água, cor, fruta. Pega um manto. Toda vez tu fica inquieto. É só pegar um manto. Continue. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. Atos 13:22. A promessa era para o futuro distante. Ezequiel 34, do 23 ao 24, 37, 24 e os 3:5. 2. Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse: Eu sou o bom pastor. João 10, 11 ao 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5,4. Pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma que o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. João 10, 16. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Lucas 24, 44. O que eu te falei? O que eu falei para vocês? O que eu falei? Ezequiel e Jeremias. O pessoal lê. O profeta passa. Se passar 2 dias e não se cumprir, ixi, não volta para a igreja mais não, porque senão qualquer vez você está pedindo. Aí eu falo, é desse jeito. Aí Deus fala, eu estou só olhando. Eu estou só observando. Continua. 3. O pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando o leão e o urso, em 1 Samuel 17, 34 a 36. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ele não simplesmente arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. João 10, 17 ao 18. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja. Efésios 4, 11. Para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 ao 16. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Verdade, Deus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras. Mateus 23, 3. Deus sabe cuidar dos seus servos e deve nosso orar e dever nosso orar por eles.
Deu para entender? Deu para entender aí? A igreja? Pastor é sábio. É, lógico, sim, é evidente. Pastor com certeza. Pastor precisa de oração. Sim. Está falando ali. É dever orar pelos pastores. Dever. E se por acaso nem tá falando aqui, né? Ver que não tá fazendo certo, tem que olhar para Jesus, né? Dever. E orar segui-los. Dever. Olhar para Deus. Senhor. Deus. Já. Deus mesmo se encarrega de tirar, só a gente tirar com nossas próprias mãos, arranca tudo fora. Continue. Conclusão. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas uma nas outras para marcar território. Pronto. Pronto. Já está com uma boca já, mas já pegou o manto. Pronto. Não posso deixar passar. Essa não posso deixar passar. A irmã porta, a irmã ventilador, a irmã caixa de som, passa para cá. A irmã cadeira, a irmã vassoura do lado de lá. A irmã tapete do lado de cá, a do lado de cá. O microfone do lado. Esse aqui é daqui. Baixa para quanto aqui? Baixa para quanto? 5.000? Ah, tá. E lá? Só 100 reais? Então tá. Então pode ficar com o resto aqui. Viu? Pronto. Tá dividido. Tá feita a divisão. E o pau que quebra. O território está dividido. Politicagem da igreja. Politicagem. Politicagem da igreja. Você quer ver uma? Fala, Jesus, eu falo. Jesus. Tem igrejas, tem denominações que filmam os carros vindo. Quando encosta, vê quem desce, vê quem entra, vê onde senta. Para o pastor. Oh, rapaz. Seu lugar mais para mim. Senta aqui mais para frente. Aí você chega lá, cheio do Espírito Santo, fervendo, cansado de bicicleta. A câmera nem se filma. Meu Deus. Desligou a câmera na hora que tá chegando. Desligou a câmera de Deus. Para passar sal, não precisa nem passar na câmera. Não precisa nem passar isso. Você vê que a sala não chega. O braço não alcança, nem alcança lá. Aí Deus fala assim: ei! Levanta aí! O da chinela, da bicicleta. Senta mais para trás. Charavianda rastuyancaia sabalagas. Derimiando chuyasuyaka. Refaço de mecandarabaca. Shederas. Camanto yas. Alabando yasubialabaca. Lemeando yasubialabaca. Aí eu falei, na bicicleta, levanta aí. Fala pro doutor que aqui é Deus falando. Eu estou indo de encontro lá na França, curando a mãe e o pai do coração que estão internados.
Aí começa. Apóstolo, é tão bonito, eu tô lembrando aqui, né? Que às vezes a gente vai pegar, assistir vídeo, esses vídeos de YouTube que às vezes tem pregação na igreja, né? Aí quando tá lá os bonitão que se mostra bem vestido, todo cheio de um relógio de ouro e tal, você nem sente a presença de Deus. Aí coloca um mais humildezinho lá para falar alguma coisa, ou Deus usa ele mesmo que os pastores não querem na hora que você sente a unção. É verdade. E a hora que até quem não é da igreja fala assim, nossa, mas a hora que esse aí falou, chega a sentir a presença de Deus. Continue, filho. O que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competição entre as ovelhas. Obrigado, Jesus. Ezequiel 34, 20 e 22. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento... Isso desagrada a Deus? O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmo 133, 1. 1 Coríntios 10, 31. Bíblia, rapaz. Eu pensei que não era bíblico, não. Está na Bíblia. Aí tem pastores querendo matar pastor. Pastor querendo fumegar pastor. Ô, pastor infiel! Ensina o certo, que você não é criticado, não. Mas se você ensinar o errado, aí você é. Você é. Se você falar uma palavra errada, não é convidado mais nunca. Denominação é. Você tem que falar assim, nós somos. Se falar, a gente vamos. A gente vamos. Vamos comer lá em casa hoje. Todo mundo. Já era. Nem um pastor pisa lá. Nem um pastor pisa lá. Você fala o que não agrada a eles, né? Você tem que falar com o que agrada o pastor. Chega, deita. Que alimentou ele. Chega cochilo. Despreocupa. Despreocupado. Irmãos, eu pergunto, Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse? Sim. 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 Deus te ensina a orar para fazer maldade para o outro. Pelo contrário. Entraram 3, viram 4. Pegou o manto? Entraram 3, quando abriram tinha 4. Mas não torraram, não. Estão só esquentando. Estava muito frio fora. Estava até esquentando minhas mãos. Desce! Pode descer. Ô, Leãozinho, olha um bonitinho. Mas 3 dias você come. Deita aí, Leãozinho, te faz Deita aí. esse travesseiro. Aquele vídeo que postou também eu cantando na copa. Com Deus é assim, irmão. Vem, teimoso. Eu vou ver. E aí vai afundando. Vem cá pro café. Mas foi chamado de meu amigo. É verdade. Não fez milagre nenhum, comeu gafanhoto frito. Devia ser gostoso não pegar pra mim gafanhoto. Pegar um tempo, limpar o dente. Mas batizou Jesus. Não é verdade? Pergunta. Humildade. A quem
A expressão pastores de Israel se refere em Ezequiel e Jeremias. Exato. Qual a função primordial do pastor? Alimentar, criar e proteger o rebanho. Proteger. Proteger. Quando você pega um rebanho, se você vai para algum lugar, se você é o pastor, você não pode se deslocar para lugar nenhum. Você tem que estar de olho. Pé de aba, se o vento está para lá, o pé de aba está balançando para cá, você já tem que correr lá. Já tem uma coisa errada. É assim. Não, se o vento só está assim, e o vento está vindo para cá, é alguma coisa errada. Chega lá, tem dois. A história já muda. Dessa forma. Não tem cara feia, não pode fazer. A palavra é tô nem aí. O que os governantes de Israel faziam? Você cuidava dos seus próprios interesses? Cuidava de si mesmos. Aceitava a si mesmo? Assim mesmo. Não faltando para eles, meu amigo. O resto é que se arrebenta. É por isso que eu estou de bicicleta. O que eles não faziam? Quem é o bom pastor? Jesus, o pastor. Mas falta 4. Só pulou um. O 3, né? O 4. O 4. O que os governantes de Israel não O faziam? contrário do Não cuidava Não das cuidava ovelhas. das ovelhas. Mas só está experimentando. E o bom pastor? Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Nosso pastor. Amém? Amém. Viu tanto que é forte? Leitura bíblica. Tudo dentro da Bíblia. Tudo na Bíblia. Aí você pega uma criança hoje, tem criança. Você tá pensando que tem criança que não pega adulto e dá umas lapadas, não? Criança que. É por isso que tem aquelas criancinhas dos dias de domingo, aquelas crianças dos dias de domingo, quando bate palma que você atende, se tu não tiver Bíblia, você leva uma taca que você vai até o caminho de casa. Tá dentro de casa e tá procurando. Onde é que eu moro? E ainda volta falando que dia que eu posso voltar. Né? Amém? Amém. Vamos colocar de pé.